Olá, crianças. Nós vamos hoje com aula de geografia, lá na página 320, e nós vamos falar sobre as transformações nas cidades. Gente, nós vamos observar as paisagens à nossa volta. Tudo que nós enxergamos é paisagem. Tudo que os nossos sentidos alcançam é paisagem. Então, nós vamos falar sobre a transformação dessa paisagem nas cidades ou em qualquer outro lugar. Então, vamos lá? Olha só, eu coloquei como imagem a cidade mais antiga do mundo, que você pode ler aí no cantinho do seu livro. Essa é a cidade de Jericó. É uma cidade que ela tem mais de 10 mil anos atrás e fica localizada lá na Palestina. Então, olha só, essa é uma cidade muito antiga, com mais de 10 mil anos atrás. Hoje, então, essa cidade que era toda rústica, né, cheia de palácios, hoje ela é uma cidade como outra qualquer. No entanto, tem as ruínas que foram encontradas e que foram preservadas para marcar a história dessa cidade. Mas olha só como ela é hoje. Uma cidade em torno de uns 20 mil habitantes e aguarda algumas marcas ali, algumas ruínas ainda do passado que foram escavadas e encontradas e foram expostas para contar a história. Mas nós temos a paisagem, ela é toda algumas áreas verdes, as construções são atuais, ou seja, essa cidade dessa imagem passou para essa completamente diferente, ela foi transformada, essa paisagem foi toda modificada. Então vamos lá. Digamos que antes ali eu tinha uma área com vegetações, tudo natural, e aí o homem, para atender às suas necessidades, ele começou a tirar árvores, né? Desmatou algumas árvores, fez pastagens e estradas e construções para atender às suas necessidades. Ao longo do tempo, essas construções foram aumentando, toda essa área aqui que antes era destinada à pastagem, ela foi loteada e tudo isso se transformou numa grande cidade. Então, isso daqui, tudo que a gente acompanha, são transformações da paisagem, são mudanças que ocorreram, nesse caso, que ocorreram por interferência humana. Então, a gente vai ver como são essas paisagens. Tudo que conseguimos perceber por meio dos sentidos, tudo que a gente enxerga e a perder de vista, isso é paisagem. Essas paisagens, elas passam por mudanças no tempo. Então, pode ser mudanças muito rápidas, hoje aconteceu alguma coisa que mudou completamente a paisagem, mudanças rápidas, ou elas passam por mudanças muito lentas, mas estão em constantes mudanças. Até mesmo uma floresta, ela está sofrendo mudanças naturais, mas ela está sofrendo mudanças. Então, vamos ver, as transformações nas paisagens, elas podem ser pela natureza ou pela ação do homem. Quanto a essas modificações, essas mudanças nas paisagens, a gente vai classificar em paisagens culturais e paisagens naturais. Então, vamos estudar cada uma delas e eu quero que fique bem claro para você a diferença entre paisagem cultural e paisagem natural. Então, vamos lá. Cultural. Gente, essa palavrinha cultural, cultura de um povo. Então, quer dizer, é a maneira como o homem vive. Então, tudo que o homem faz para adaptar à sua realidade é uma paisagem cultural. Então, se o homem interferiu na natureza para adequar o seu modo de vida, isso é uma paisagem cultural. Então, vamos lá. As paisagens culturais é quando passam por muitas alterações promovidas pelo ser humano. Então, o ser humano, ele vai transformar as paisagens para atender às suas necessidades.
O que ele faz? Ele desmata florestas para construir cidades, abrir áreas de pastagens, áreas de agricultura, para construções de moradias e tudo isso. Vamos lá como exemplo? Essa cidade belíssima, Vitória, lá no Espírito Santo, é uma paisagem cultural. Ou seja, tudo isso daqui que nós enxergamos, as pontes, tudo isso, essas construções, foram de interferência, foram feitas por interferência humana. Então, a paisagem cultural. E essa? Aí tem plantação de soja a perder de vista. Então, isso é uma paisagem cultural. Porque o homem tem essas manias de desmatar para ele plantar e produzir o seu próprio alimento. Então, isso é uma paisagem cultural. Ele que interferiu, ele que fez a mudança no meio ambiente, tá? E aqui, ó, nesse a perder de vista aqui, sem nenhuma árvore, né? Tem algumas aqui, por aqui. Mas quem sabe no ano que vem, ele desmata para aumentar a área de produção de soja. É mais ou menos assim que acontece. Isso tem que passar por mudanças, porque nós precisamos das árvores, mas precisamos também da produção de alimento. Então, a gente vai ter que passar a produzir de forma menos destrutiva do ambiente. Vamos lá agora a paisagem natural. Então, paisagem cultural é toda paisagem modificada pela interferência humana. A natural são as paisagens que não passam pela modificação do ser humano. Então, são paisagens que não passam, não tem interferência humana. Como, por exemplo, lá nas áreas de conservação, nos parques de conservação, as áreas que são protegidas por lei, essas áreas não passam, não sofrem interferência humana. Então, são paisagens naturais, ou paisagem natural. Vamos aqui como exemplo, na nossa belíssima floresta amazônica. Então, olha só, lindíssima, onde o homem ainda não desmatou, não colocou fogo, então tá tudo certinho, belíssima, riquíssima de diversidade, é natural como a natureza formou essa paisagem aqui. Não tem interferência do homem. Agora, nós vamos lá para o Chile, lá no Parque Nacional Pandezuca. Então, nós temos aqui uma paisagem também natural. Aqui não tem construções, como eu mostrei lá em Vitória, não tem. A vegetação aqui é nativa, essa vegetação aqui bem rústica, é nativa, é natural. É uma paisagem natural que não sofreu interferência do homem. Eu quero que você guarde aí na sua memória, lembre bem que tanto as paisagens naturais como as paisagens culturais podem sofrer transformação pela própria natureza. Então, gente, tudo está à nossa volta, está em transformação. Então, até as paisagens naturais, elas estão sofrendo transformação pela natureza. Mudanças climáticas, um terremoto, um vulcão, uma chuva, muita chuva, isso tudo pode ocasionar mudanças naturais. Essas mudanças podem ocorrer de maneira muito lenta, como aquelas que dependem de mudanças climáticas. Às vezes ali era úmido, aí ela passa a ter um ambiente seco, vai mudando com o tempo, com os anos, vai mudando o tipo de vegetação. Isso é mudança natural. Olha só, há muito tempo atrás, nem tanto assim, houve muita chuva em Nova Friburgo, muita chuva. Choveu dias, choveu a noite toda, veio uma chuva muito forte, e muitos morros desmoronaram. A água levou tudo. Então eles cederam, a terra cedeu. E ali houve uma mudança na paisagem. Quando acordou, era tudo diferente. Onde tinha casas não tinha mais, onde tinha morros não tinha mais, onde tinha árvores não tinha mais. Mas essa mudança foi rápida, mas ela foi por causa de um fenômeno natural. Aconteceu na natureza. Então, foi uma mudança de forma natural. Quer dizer, foi uma mudança pela própria natureza.
tanto em áreas naturais, que eram áreas que não havia interferência do homem, como em áreas transformadas pelo homem, paisagens culturais que foram transformadas pelo homem. Então, houve isso lá, que a mudança ocorreu de forma natural, mas atingindo essas paisagens modificadas pelo homem. Bom, então, que são os desastres naturais. Isso que aconteceu lá foi um desastre natural. Terremotos, furacões, tempestades, enfim. Vamos lá? Complete as frases com as palavras abaixo. Aqui vocês vão completar com as palavras paisagens, tá errado, naturais ou paisagens culturais. Então vamos. As paisagens que passam por mudanças provocadas pelo ser humano são paisagens naturais ou culturais? Olha, mudanças provocadas pelo ser humano. Quer dizer, ele faz isso de acordo com a cultura dele. São paisagens culturais. Quando as paisagens não passaram por mudanças pelas ações humanas, são chamadas de paisagens? Responde aí. Eu quero que você observe essa fotografia para responder. Aqui eu tenho o Rio Tietê, em São Paulo, 1962, e aqui eu tenho o Rio Tietê, em São Paulo, em 2017. Bom, ao longo dos anos, alguns anos se passaram de uma imagem para outra. E o que eu tinha? Eu tinha um rio aqui que era bem larguinho, né? Não tinha ruas em volta, poucas construções, não tinha carros passando. E aqui no ano de 2017 eu já tenho ruas, né? Passando aqui, rodovias. Eu tenho muitos carros. Eu tenho esse rio canalizado, quer dizer, faz esses paredões aqui de cimento. O rio é canalizado. A extensão a largura do rio era uma, hoje é outra. Então, houve mudanças. Depois de observado tudo isso, você pode enxergar outras aí. Eu quero que você responda as questões. O que as duas fotografias retratam? Quer dizer, o que as duas fotografias mostram? Que tem ali, tem numa, tem na outra. O que elas mostram? Elas mostram o rio Tietê. Então, as fotografias mostram o rio Tietê. Pronto, não precisa colocar mais nada. As fotografias, o que elas mostram que tem em comum ali é o rio Tietê. Todo diferente, mas é o rio Tietê. Em que época as fotografias foram tiradas? Vamos lá? Olha, a primeira fotografia foi tirada nesse ano. A segunda fotografia foi tirada, olha aí. Quais as mudanças são observadas de uma imagem para outra? Agora você tem a chance de escrever tudo que você observou. O que você observou aqui e quais foram as mudanças para o ano de 2017? Aí você vai escrever nesse espaço. Assinale o que provocou essas mudanças. Foi a ação humana ou foi a ação da natureza? O que provocou essa mudança toda aqui? Assinale a correta. Bom, antes de responder a questão do exercício proposto, vamos lá. As paisagens estão sempre em transformação. Como você imagina a sua cidade daqui a 50 anos? Escreva o que gostaria que mudasse. Então, vamos lá, gente. Pelos trabalhos que vocês fizeram, que foram belíssimos, vocês trouxeram muitas imagens. Essa daqui é uma delas. Aquela rua principal ali de Cantagalo, há muito tempo atrás. Houve mudanças na praça, houve mudanças no trânsito, houve mudanças na fachada de comércio, houve construções que aumentaram, mas houve na pavimentação da rua, no modelo de carro, número de pessoas na rua, até se a gente ver como as pessoas se vestem, a gente vai notar algumas diferenças.
Isso tudo é paisagem, né? Tinha a estação, então passava um trem pela cidade. E hoje essa é a Cantagalo. Olha só, o movimento de carros, a praça foi um pouco modificada, o asfalto, muitas casas. Ainda temos, ainda bem, nós temos ainda a área verde pela cidade, mas ela foi modificada. E daqui a 50 anos? Daqui a 50 anos você vai estar com quase 60. Como que você vai contar a história da sua cidade e vai falar, olha, aqui era assim, assim, onde hoje é isso? Então, eu quero que você me escreva o que é isso hoje, daqui a 60 anos, no seu hoje do futuro. Como que você acha que vai ser a cidade? Vai ser menos movimentada, vai ser mais movimentada, vai ter mais árvores, mais parques, ou vai ter menos? As construções vão mudar. O que você acha que vai ser essa cidade daqui a 50 anos? Aí você trabalha essa questão aí em casa, pensa bastante, conversa com a sua família e ficamos por aqui. Sem mais tarefa para você fazer. Beijo grande e até amanhã. Hoje, por causa da aula da GPDZ, nós só ficamos com aula de geografia. Beijos.